Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos continuar nosso livrinho abençoado, Livro dos Espíritos. Nós estamos na segunda parte, capítulo 7. Então, vamos juntos? Kardec pergunta então na questão 356. Existem crianças que nascem mortas e não foram destinadas à encarnação de um espírito? Olha que interessante, né? Kardec pergunta isso e responde os espíritos: sim. Existem crianças que nunca tiveram espírito ligado ao seu corpo. Nada deveria ser realizado com aquele corpo físico. As crianças que já nascem mortas servem de prova apenas para os pais. Às vezes, se a gente vai lendo desde o começo, nos dá a entender que todo nascimento, né, desde a concepção, há essa ligação do espírito com aquele corpo. E aqui, de forma interessante, os espíritos dizem que nem sempre, né? Que quando o corpo da criança, né, já nasce morto, ele não tem um espírito conectado àquele corpo e que isso serviria de prova para os pais. É lógico que a gente não tem noção aqui da história de vida de cada um, né? O que cada um está aqui resgatando, e não nos cabe julgar a ninguém. Mas ele está chamando a atenção que existe essa possibilidade. 356A. Pode nascer uma criança que não está vinculada a um espírito? Sim, algumas vezes isso acontece, mas elas não sobrevivem. 356B. Sendo assim, toda criança que sobrevive ao nascimento tem necessariamente um espírito encarnado nela? E aí os espíritos falam: se não tivesse um espírito, não seria um ser humano. Então, olha que o contrário senso, né? Então ele está dizendo: toda aquela criança que nasce com vida, ela tem um espírito. Mas a criança que nasce sem vida não tem um espírito conectado a ela. Tem uma outra expiação ou prova relacionada aos pais ou à família. Às vezes não é nem em relação, não liga diretamente aos pais, né? Mas a família ou algum outro aspecto nesse sentido. E o contrário senso é verdadeiro. Todos aqueles que nascem com vida estão atrelados a um espírito. 357. Quais são as consequências do aborto para o espírito? Respondem os espíritos: é uma existência nula e que precisará recomeçar. 358. O aborto provocado é um crime? Qualquer que seja o período da gestação? Respondem os espíritos: sempre existe crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer outra pessoa cometerá um crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, porque estará impedindo o espírito de suportar as provas para as quais aquele corpo seria o instrumento. Né? Então, às vezes, o pessoal pergunta: mas e para o espiritismo, né? O aborto é um crime ou não? Né? E aqui, na visão dos espíritos, eles estão dizendo que sim, porque está transgredindo a lei de Deus. 359. No caso em que a vida da mãe corre perigo pelo nascimento do filho, existe crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Respondeu os espíritos: é preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe, ou seja, é preferível, né? Então, inclusive na lei dos homens é assim, né? Se a mãe estiver correndo risco de vir a falecer pela gestação, ou mesmo no momento do parto, né? A prioridade que se dê para a mãe. E aqui os espíritos estão dizendo que é preferível que isso aconteça mesmo, né? 360. É racional dispensar ao feto a mesma atenção que se dispensa ao corpo de uma criança que morre com pouca idade? Aí respondeu os espíritos: em tudo isso se verifica a vontade de Deus e a sua obra. Portanto, o homem não pode tratar levianamente as coisas que deve respeitar. Porque não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas pela própria vontade do Criador, isso faz parte dos seus desígnios e ninguém tem o direito de julgar. Ou seja, não importa, né, em que momento da gestação
se encontra. Há que se dar ou dispensar, né, a atenção tanto para a gestação ao longo dela todo, quanto para a criança que nasce, né, e desencarna com pouca idade. Então, tudo que é criação vem de Deus. Deus nos cria e nós co-criamos com Deus, né? Deus sempre cria o espírito e nós co-criamos o corpo físico, né? Os pais de seus filhos. Mas toda a criação é divina, vem de Deus, porque Deus é causa primária de todas as coisas. Então ele tudo cria. Por mais que nós co-criemos com Deus, Deus nos criou. Logo, Deus criou tudo, no final das contas. E tudo deve ser reverenciado com a atenção e o amor adequado. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!